gente estava aqui sentado e teve uma formiguinha, tá cheio de formiguinha aqui em volta, amontoadas, caminhando, vida, um monte de vida, a terra tá cheia de vida, vida para todo lado, é um banho de vida, é um absurdo de vida que existe na terra. E aí de repente eu me vi pensando no absurdo que acontece, que as pessoas pensarem que Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, e a gente está aqui habitando, do ponto de vista do tempo e do espaço, uma coisa menor do que um grão de nada. Se a Terra fosse ser observada por um observador que tivesse em relação à Terra a mesma proporção de tamanho que eu tenho em relação a uma poeira, a gente iria ver que a Terra não seria vista por mim nem a olho nu. Ia ter que botar um super microscópio para enxergar a Terra, para você ver a insignificância do ponto de vista do tamanho, de tempo, de espaço, desse lugar que a gente habita, onde a gente se arroga a pensar que nós somos os donos de todas as coisas. É um nadinha. E aí dentro desse nadinha onde a gente está, o mundo, as pessoas olham umas para as outras e se julgam e dizem assim: este aqui é de Deus, aquele ali não é de Deus, este aqui está salvo, aquele ali está perdido, esta é a religião de Deus, ou este é o lugar onde Deus fala, fora daqui Deus não está falando. E quando confessam, por exemplo, a maravilha de João 3,16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda assim, a interpretação fica da seguinte maneira: Deus amou o mundo mesmo, para valer. Esse mundo perdido, desgraçado, safado, canalha, sem vergonha. Mas Deus amou essa porcaria. Amou tanto que mandou o seu Filho e que se encarnou em Jesus de Nazaré. Mas como aquela moçada inteira rejeitou a Jesus, Deus decidiu o seguinte: daqui para frente, se alguém disser que aceita, está aceito. Se disser que não aceita, está danado. Está no inferno, direitinho e bonitinho. E piorou ainda a situação do mundo. Se alguém não se dispuser a sair daqui da sua casa, pegar um avião, ou atravessar o oceano, ou ir a algum lugar, dizer a alguma pessoa, num povo, numa tribo distante da terra, que Jesus um dia veio ao mundo, há 2000 anos atrás, e morreu por ele na cruz do Calvário, essa pessoa, sem essa informação, também está perdida lá, porque Deus abomina dois tipos de gente: quem ouve e não acolhe, e quem nunca ouviu já está perdido mesmo. Aí o cara ouve essa história e diz: poxa, Jesus veio ao mundo há 2000 anos atrás, lá na Palestina. Havia milhões de pessoas na Terra que não souberam que ele veio. Depois disso o mundo continuou, milhões de pessoas viveram, civilizações se sucederam e as pessoas não souberam que ele veio. Por exemplo, aqui no nosso continente latino-americano, quando vieram contar essa informação aqui, havia, meu Deus, milhares de civilizações, pequenas e maiores, habitando esse continente inteiro, que não ficaram sabendo de nada. E quando ficaram sabendo, foi através da civilização cristã hispana, que chegou aqui com cruzes da religião e com espada descendo pau no pessoal e destruindo tudo. E aí tomaram essa terra aqui em nome de Deus, do Deus cristão, ergueram os seus templos e os seus lugares religiosos e massacraram os índios, destruíram as culturas nativas e iniciaram esse processo de esmagamento das pessoas, dizendo: olha, se você não aceitar isso, e não é só aceitar isso, nós somos
os representantes legais e autorizados de Deus na terra, de modo que se você não ouviu o que a gente está falando, meu filho, você está danado. E pensar que essa história inteira começa com essa afirmação de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o cara diz, puxa, eu preferia não ficar sabendo disso, porque agora vocês chegaram com espada na mão, descendo o cacete, oprimindo a gente, já chegam com um desamor enorme, afirmando que está todo mundo perdido aqui. O cara às vezes rejeita e não rejeita nem a mensagem, porque a mensagem a maioria nunca nem ouviu. A presença dos representantes autorizados, dos concessionários da fé, que são aqueles que detêm o poder religioso ou pretendem fazê-lo, é tão asquerosa muitas vezes, é tão nojenta, é tão impertinente, é tão arrogante, é tão jactanciosa, é tão cheia de certezas malignas, é tão intencionada de maneira diabólica quanto a dominar, conduzir, prender, subjugar, escravizar o cara e expressar uma soberania divina sobre essa multidão que não sabe de nada. Vem com essa atitude toda que o indivíduo do lado de lá não consegue nem ouvir que mensagem que a pessoa tem para pregar ou que está pregando, se é que está pregando alguma. A maioria nunca pregou nada, só pregou religião. E depois o indivíduo, com toda a razão, diz, olha, isso eu não quero, isso é um estupro, é uma violência que vocês estão fazendo. E aí o cara vira e diz, então você está no inferno, seu desgraçado, porque você acabou de rejeitar Jesus. Essa é uma historinha simplificada de como o amor de Deus vem sido vilipendiado e manipulado e endiabrado na terra. Porque o cara começa falando do amor de Deus e termina falando do diabo, do inferno. Começa supostamente com um amor tão irresistível de Deus que ele se encarnou, veio ao mundo. E termina com um grupo de malucos se dizendo representantes dele na terra e dizendo quem está no céu, quem está no inferno e fazendo tudo que Jesus disse que não era para fazer. Além do que, eles só pensam em poder e em controle. Eu estou dizendo isso por uma razão simples. Eu estou me dirigindo especialmente àqueles que já se desencantaram dessa palhaçada, que já não estão mais iludidos com esse negócio de que Deus tem representantes oficiais na terra. Onde apareceu um cara, ele pode vir vestido de bispo, de arcebispo, de papa, de pastor, de apóstolo, se dizendo representante de Deus na terra, pode olhar na cara dele e pensar, meu Deus, o que esse charlatão está fazendo aqui? Porque Deus não tem representante na terra. Deus se faz representar. Deus é vivo. Olha só essa plantinha aqui, ó. Está olhando essa bichinha aqui? Tem algum pastor cuidando para que ela cresça? Tem alguma religião produzindo vida? Olha essas formiguinhas aqui, ó. Que coisa mágica. Você acha que algum culto consegue produzir uma formiguinha? O Senhor é o Deus de toda a terra. Ele é que está dando vida a todas as coisas. Eu estou aqui nesse momento agora, está batendo uma brisa gostosa. Tem uma igreja ar-condicionando o ambiente. Por que a gente acredita que Deus cuida de todas as coisas que concernem a vida? A natureza está aí produzindo exuberância de vida, graça divina. E no que diz respeito exclusivamente ao coração do homem, Deus então não tem poder, não tem ação, não tem palavra, não fala, não se comunica, não tem poder de mexer na consciência, de se comunicar com a própria criatura dele. Por isso ele precisa desses representantes autorizados, que vêm paramentados sacerdotalmente, ou que chegam com essa autoridade e receberam uma legalidade divina para representá-lo junto aos homens. Só um ser completamente palhaço e empalhado pode acreditar que o Criador de
todas as coisas, que dá vida a todas as coisas, e que amou ao mundo mesmo de tal maneira, de modo que o Cordeiro de Deus veio ao mundo e tira o pecado do mundo, e é Jesus, que esse Deus agora transferiu a sublimidade para a mão dos mesquinhos. Deus é livre, meu querido. Assim como Ele alimenta as formiguinhas e faz essas coisas todas viverem e existirem, assim como Ele mantém o universo inteiro em harmonia, apesar dos nossos esforços para quebrar a harmonia da Terra, Ele continua falando, soprando vida. Deus está vivo. E Ele não elegeu nenhum representante, a um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Eu estou dizendo isso porque você, esteja onde você estiver, pode você mesmo usufruir tudo. Jesus disse, nada tendes, porque nada tendes pedido em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa alegria seja completa. A vontade de Deus é que cada ser humano tenha vida com Ele, tenha comunhão com Ele, tenha paz com Ele, tenha sua própria consciência do amor dEle, caminhe em fé, e não seja um rebanhinho guiado por algum doente que diz que recebeu um mandato divino de seu representante de Deus na terra. É isso que mais trabalha contra a causa de Deus na terra. Isso é feio, isso é nojento, isso é uma usurpação, é um estelionato. E eu estou aqui para dizer a você que, se porventura você está aflito com isso, para parar de ficar. Porque Deus amou ao mundo mesmo, e Ele ama o mundo, Ele ama você, e quer ser o seu Deus por você mesmo, aí invocando o nome dEle. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e você pode ter uma vida em paz, pacificada, tranquilizada, reconciliada com Deus, sem nervosismo, sem aflição, sem estar devendo nada a ninguém, sem estar precisando pagar determinadas contas de Deus na terra, que nada mais são do que as faturas que os representantes da religião mandaram para você pagar enquanto te oprimem. Que o Senhor tenha aberto o teu entendimento, que o Evangelho tenha clareado a sua consciência, e que por meio dessa luz você tenha paz e viva melhor. Visite a gente no Caminho da Graça, ou então acesse o meu site, o www.caiofabio.com, e eu vou estar com você aqui na semana que vem, nesse mesmo dia e horário. Que Deus o abençoe. Até lá.